Bom, pessoal, eu vou continuar aqui de onde que eu parei, né? Obrigado a todos por estarem acompanhando aqui o canal, por darem esse apoio, deixando o like, comentando, se inscrevendo no canal. Bom, vamos lá. Eu tinha citado Noé e agora eu vou dar continuidade aqui. A Bíblia faz uma breve citação sobre as pessoas que estavam querendo construir uma torre que chegasse até os céus, que seria a Torre de Babel, né? E aí Deus, vendo isso, desceu para ver o que estava acontecendo e acabou confundindo as línguas das pessoas. Assim elas não iriam conseguir se comunicar, né? E não se comunicando, não iriam conseguir terminar de construir a torre. Depois fala sobre a história de Abraão. Abraão, ele se casa com Sara, né? Na Bíblia cita que os nomes dele seriam Abrão, e depois Deus nomeou ele, trocou o nome dele para Abraão, e a mesma coisa de Sara, a mulher dele, que trocou de Sarai para Sara. Então Abraão decide se mover com a Sara para o Egito, e também o filho do irmão dele, que se chama Ló, no caso, seu sobrinho, ficou acompanhando Abraão e Sara, né? E antes de chegar no Egito, Abraão conversa com Sara e fala que, para Sara, que ele tem medo, né? Que os homens do Egito acabem matando ele para pegar a mulher dele, porque a mulher dele era muito bonita, né? Muito atraente. E então combinaram de falar que a Sara não era a mulher dele, e sim a irmã dele. E depois de combinarem isso, eles seguiram para o Egito e o faraó acabou se interessando por Sara, né? Então o faraó pega a Sara para ele, né? Só que aí Deus acaba punindo esse faraó com pragas, né? Vai aparecendo pragas na casa, ele vai ficando doente, aparecendo manchas, né? E o faraó percebe que Sara não era irmã de Abraão, e sim a esposa de Abraão. E aí ele pede para os homens buscar Abraão, né? E pergunta para Abraão: você não disse que a Sara era sua irmã? Ela é sua esposa. E Abraão confirma, né? Falando que Sara era sua mulher e fez isso porque tinha medo de que matassem ele, por conta de sua esposa ser muito atraente. Então o faraó expulsa eles do Egito e então o Abraão e Sara acabam voltando, acabam saindo do Egito, né? E acabam criando meio que uma tenda, uma barraca ali em um campo, né? E Ló acaba vendo os campos de Sodoma e ele fica seduzido para ir para Sodoma e acaba se separando de Abraão. E nisso, né, o rei de Sodoma ela acaba entrando em conflito com o outro reino e acaba perdendo. E o rei que venceu e tomou conta de Sodoma acabou prendendo todas as pessoas que moravam lá, inclusive Ló, que estava em Sodoma. E Abraão junta, acho que 318 homens, e acaba indo até Sodoma e soltando todas as pessoas que foram aprisionadas por esse rei aí em Sodoma, e acaba soltando Ló. E Ló acaba ficando livre, né? Então Abraão, ele fica perto ali de Sodoma. Fica ali num campo na beirada de Sodoma com a sua esposa, e ele recebe uma visita de 3 anjos, que é Deus anunciando que a Sara iria se engravidar depois de velha, né? Eles já estavam com as idades bem avançadas, né? Se eu não me engano, o Abraão estava com 99 anos e a Sara estava com 90 anos. E bom, depois Deus começa a se comunicar com Abraão e fala que vai destruir Sodoma por conta das pessoas que estão vivendo lá, estão desagradando a Deus. Já não tem nenhuma pessoa honesta lá. E Abraão questiona, né? Deus, mas se tiver 50 pessoas honestas lá, você vai destruir toda a cidade e não vai poupar. E Deus responde, né? Falando se tiver 50 pessoas honestas, ele iria poupar a cidade. E aí Abraão questiona, né? Se tiver 40 pessoas, depois 30, depois 20, até chegar em 10, né? Aí Abraão questiona a Deus: se tiver 10 pessoas honestas, você irá matar todos? Aí Deus responde: se tiver 10 pessoas honestas, ele irá poupar todo o povo por causa dessas 10 pessoas honestas. Bom, e Deus envia 2 anjos, né? Para socorrer, para salvar Ló, que morava em Sodoma, que estava em Sodoma. E as pessoas começaram a achar estranha e a perseguir os 2 anjos, até que Ló encontra esses 2 anjos e abriga eles dentro de casa, né? E os anjos comunicam a Ló, falando que era para ele, a sua mulher, as 2 filhas e os homens das suas filhas se prepararem para fugir de Sodoma e não olharem para trás, porque a cidade iria ser destruída, né? Só que os genros, ao escutarem isso, zombaram dele. Então Ló pegou as suas 2 filhas e a sua esposa e fugiram da cidade. Só que ao sair da cidade, a sua esposa olhou para trás e acabou virando estátua de sal. E Deus jogou o fogo para destruir Sodoma e também Gomorra. E Ló foi orientado para ir a uma cidade próxima, só que Ló tinha medo de ir para essa cidade. Então eles ficaram em uma caverna.
E passando o tempo, as suas 2 filhas via que não tinham homens por perto. Resolveram embriagar seu pai para deitar com ele e engravidar, né? E fizeram isso. As filhas embriagaram Ló, deitaram-se com ele e se engravidaram, e aí deu a origem aos amonitas e moabitas. Depois volta Abraão. Deus fala para Abraão sobre a prática da circuncisão, que seria uma forma de aliança com Deus, e que o Abraão precisava fazer isso com os homens que viviam com ele. Depois o Abraão tenta engravidar Sara e não consegue, né? E Sara, ficando triste, vendo que não ia conseguir ter filho com o Abraão, fala para Abraão tentar engravidar a sua serva, que a partir da sua serva queria conseguir ter o filho que desejava, né? E assim Abraão fez, engravidou sua serva, que acabou dando luz a Ismael. Depois Deus fala para Sara que ela poderia ter um filho, e Abraão consegue engravidar Sara, que acaba dando luz a Isaque. Aí depois de um tempo, Sara fala para Abraão que não queria mais que sua serva ficasse lá, e Abraão acaba expulsando a sua serva com Ismael. E ressentido pediu para que Deus de alguma forma abençoasse e protegesse, né? E Deus responde falando para não se preocupar, que a filha dessa serva iria ter uma nação, mas que Isaque era o filho que fazia parte da sua descendência. Depois de um tempo, Deus pede uma prova a Abraão para ver se ele era fiel a Deus, e fala que era para sacrificar o seu filho Isaque. E assim Abraão fez. Quando ia sacrificar Isaque, Deus interrompe, viu que Abraão era fiel mesmo a Deus e falou que iria encher Abraão de bênçãos, né? Depois de um tempo, Sara morre e Abraão, ficando velho, pede para um dos seus servos achar uma mulher para Isaque. E seu servo viajou para outra cidade e ficou do lado de um poço para fazer um teste. A mulher que aparecer e dar água para ele e para seus 6 camelos era a mulher certa para o filho de Abraão. E apareceu a Rebeca. O servo de Abraão pediu água, e a Rebeca deu água para ele, e buscou mais água, e deu para os seus camelos. Seu servo, vendo que ela passou no teste, deu uma pulseira de ouro, e convidou ela para ir até a casa de Abraão para se casar com o filho do seu senhor Isaque. Rebeca correu para casa para mostrar aos seus pais e seu irmão, que acabaram aceitando esse pedido, e deixou Rebeca ir. Chegando lá, Rebeca se casa com Isaque, e que acaba dando filho a Esaú e a Jacó. E aí eu vou deixar a história de Jacó e Esaú para um próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Peço para que continuem compartilhando os vídeos e que também sigam o nosso canal.